Existe um mito no mercado financeiro de que investir focado em dividendos é uma estratégia lenta, que você vai demorar décadas para ver qualquer resultado real. Mas e se eu te disser que a diferença entre o investidor que gasta os dividendos e o que reinveste não é apenas linear, mas brutalmente exponencial? Fala pessoal, bem-vindos ao Laboratório Holder. Hoje nós vamos conduzir o nosso maior experimento até agora. Pelos próximos minutos nós vamos isolar as variáveis da bolsa de valores e provar matematicamente o efeito de bola de neve. Se você quer entender exatamente o que acontece com seu patrimônio quando você tem a disciplina de reinvestir cada centavo que recebe, pegue um café e acompanhe essas análises. Antes de irmos para os gráficos pesados, precisamos entender a física e a matemática por detrás do dinheiro e do tempo. Todo mundo conhece a fórmula básica de juros compostos, que é essa aqui. Pá. Então, o meu montante ele vai ser igual ao meu capital investido multiplicado por 1 mais I, que é a taxa de juros, elevada ao tempo. Então, o que significa isso, né? Que o meu montante final, o valor final dos meus investimentos, ele tem dependência geral com o capital inicial que eu invisto, o meu capital, com a taxa de juros e com o tempo que eu deixo esses juros agirem no meu capital. Então, vamos dar um exemplo básico aqui para vocês verem que interessante. Se eu tenho aqui um montante, vai ser igual ao capital, vamos supor que eu invista um capital de R$5.000, multiplicado, vamos supor aqui uma taxa de juros de 10% anual. Então, 1 mais 10%, 10% eu posso representar ele dessa forma, ó, 10 dividido por 100, né? Elevado a um tempo, vamos colocar um tempo aqui também de 10 anos, elevado a 10. Então veja que interessante, né? Vamos rapidamente fazer essa conta. Então o meu montante vai ser 5.000, que multiplica, né? Porque aqui tem uma multiplicação 1 mais 10 sobre 100, então eu corto um zero aqui, fica 1 por 10. 1 dividido por 10 é exatamente 0,1. Então aqui fica 1 mais 0,1, elevado à 10ª potência, né? Então, o meu montante final é igual a 5.000 vezes 1,1 elevado a 10. Vamos fazer essa conta na calculadora aqui. Rapidamente a gente percebe que o valor ficaria igual a 12.968. 12.968 reais. Então, pessoal, aqui o que a gente pode acabar percebendo, né? Que se eu colocar um valor de R$5.000 a uma taxa de juros de 10% e levar 10 anos para resgatar esse valor, eu vou ter no final R$12.968. É um valor que não compensaria tanto você esperar 10 anos para receber esse valor. Mas o que acontece muito, né? E eu trouxe aqui essa calculadora de juros, que ela vai me mostrar uma interpretação diferente. Aquela fórmula ela tem uma interpretação de que se eu investir apenas R$5.000, como eu coloquei aqui, a uma taxa de juros de 10% anual e num período de 10 anos sem investimentos mensal, ele me dá aquele valor. Se eu parar para fazer aportes mensalmente durante esses 10 anos, a gente percebe um valor. Vamos supor que vamos mudar, em vez de ser R$1.000, vamos colocar R$500 por mês, aportando mensalmente junto com os dividendos que eu recebo das minhas ações ou da minha renda fixa e tudo mais. Vamos ver aqui, ó. Então veja, em 10 anos eu teria um valor total final de R$112.900, um valor extremamente maior do que aqueles 12.000 que nós calculamos anteriormente. Por quê? Isso está relacionado com os aportes mensais que eu faço. Então veja que interessante, essa fórmula aqui, ela tem uma dependência muito grande do meu capital aqui, né?
e do tempo que eu deixo ela, porque veja, aqui eu tenho tempo exponencial, ele está fazendo uma exponenciação nesse valor aqui. Então ele vai contar muito mais, porque o valor exponencial ele conta muito mais do que um valor multiplicado. Ou seja, se eu tiver aportes mensais, eu aumento o meu capital aqui e deixar por mais tempo, nós percebemos um valor muito maior do que se apenas deixarmos o valor inicial do aporte. Então, amigos, o que eu quero deixar como recado aqui para vocês? Os aportes, eles são importantíssimos. E aqui eu trouxe 2 exemplos para comprovar isso pra gente. Deixa eu dar um zoom aqui. Veja, aqui eu tenho 2 cenários. O cenário A, onde eu tenho um investidor que aporta R$1.000 por mês e que gasta os dividendos que ele tem, e o investidor B que reinveste os dividendos. Então o que eu fiz? Aproximadamente 20 anos de aportes mensais direitinho, aportes mensais, investidor A reinvestindo os dividendos, reinvestindo os dividendos, o investidor B investindo os dividendos. Então a gente percebe aqui que no primeiro ano não tem uma diferença tão gritante, né? No segundo ano também não tem uma diferença tão gritante, apenas de quase R$3.000. Só que quando vai passando o tempo, esse investimento que a gente vai fazendo durante os meses, eles acabam tomando conta eles acabam impactando muito mais no montante final. Então perceba que após 10 anos, o investidor A juntou R$158.000 aproximadamente, e o investidor B investiu 200, recebeu, no final das contas, tem um montante de R$222.612. E aqui eu tenho um gráfico aonde mostra o investidor A e o investidor B. O investidor B reinvestindo os dividendos. Então perceba que aqui, em 5 anos, onde o tempo é relativamente pequeno aqui, como mostra a nossa equação, a gente tem pouca diferença de um investidor para o outro. Quando a gente passa para 10 anos, a gente já percebe uma abertura, ou seja, o investidor B tem uma curva maior de capital. Já 15 anos passando, a gente percebe uma abertura, uma discrepância ainda maior. E quando a gente chega a 20 anos, a gente percebe que é brutal essa diferença. Então olha só, no meu último ano lá, o investidor A conseguiu acumular um total de R$416.615, e já o investidor B conseguiu um montante de R$855.000. É uma diferença gritante, não é mesmo? Deixa eu só mostrar aqui. Isso, essa curva aqui. Deixa eu diminuir aqui. Aí. Então, para fazer esses dados aqui, eu usei como referência o investidor médio brasileiro, que tem aproximadamente de 10 a 14% de rendimentos anuais. Então, entre 10 e 14%. Eu utilizei aqui, para facilitar nossas contas, um investimento de 10%, um retorno de 10% ao ano, né? E em comparação com os investidores globais, principalmente lá nos Estados Unidos, eles têm um retorno guiado muito por ações e fundos de 7% a 8,7% anual, beleza? E a maioria da galera brasileira aporta em renda fixa, e a maioria do pessoal, dos investidores médios do mundo, em renda variável, SP500, ETF, etc. E essas contas foram feitas com base nesses dados. Então, essa simulação que a gente fez, ela é ótima, mas como os dados estão aí, a conclusão matemática do nosso experimento é irrefutável. Então, quando a gente aporta os dividendos, a gente percebe um acúmulo maior de capital. Mas o mais importante é como você executa na sua carteira ou na sua corretora. Então, eu trouxe aqui algumas diquinhas para vocês. Regra do dia do aporte: não deixe o dividendo parado na conta corrente da corretora, perdendo para a inflação. Junte os proventos do mês com o seu aporte do salário e faça uma única compra. Então, o que você deve fazer?
pegar um dia do mês que você recebe o seu salário junto com os dividendos do mês anterior, junta tudo e compra numa vez só, que é o que eu faço com a minha carteira mensal, né? Nesse caso eu estou ignorando o preço médio, né? Muita gente para de comprar por um bom ativo porque ele subiu demais ou porque ele caiu demais, né? O dividendo é a quantidade de cotas acumuladas no final do ano e não no preço da tela, né? Porque a gente vem percebendo aí uma queda violenta na bolsa, tem ações que caíram de 10 a 15% aí em apenas alguns dias, e isso não pode fazer diferença porque você está comprando um bom ativo. Maravilha? Então, a jornada do investidor de longo prazo exige que você seja metódico, quase científico com seu dinheiro. O efeito bola de neve é real, mas ele cobra o preço da paciência. Esse mergulho nos números te ajudou a enxergar o mercado de uma forma mais clara. E não se esqueça, por favor, de deixar o like e se inscrever no canal Laboratório Holder. E comenta aqui embaixo qual foi o maior dividendo que você já reinvestiu de uma vez só, e se você investe ou está começando nos investimentos. Um grande abraço, bons estudos e excelentes investimentos, e até o próximo vídeo. Valeu!